Neste vídeo trataremos da transformada modificada inversa utilizando o procedimento de equações de diferenças. Já tratamos em outro vídeo da transformada inversa pelo método de divisão polinomial. E aqui começamos diretamente com um exemplo. Então imaginamos um sistema indicado nesse bloco, caracterizado pela sua resposta ao impulso, h de t, e h de t é dado por esta expressão aqui. Imaginamos que existe uma entrada, chamamos de U de t, a saída x de t. Olhando esta expressão numa tabela de transformada z modificada, encontramos que a sua transformada z modificada em função do parâmetro m é dado por essa expressão, que, claro, podemos tirar o mínimo múltiplo e multiplicar e organizar isso na forma de a divisão de dois polinômios em z. Okay? Isso está feito aqui e será prático, né? Para fins do nosso desenvolvimento, não temos que repetir todos esses termos, chamar esta parcela de A, esta aqui, essa parcela chamamos de B, esta parcela dentro do parênteses de C e esta parcela de D. Portanto, essa expressão pode ser representada nessa forma e a partir daqui procuraremos a equação de diferença que responde ou que representa este sistema cuja resposta ao impulso é h de t. Pois bem, antes disso, aqui está implícito o fato de que esse sinal, resposta ao impulso, foi amostrado com tempo de amostragem t grande. Então isso fica geral, está indicado aqui. E vamos fazer o seguinte procedimento. Primeiro, vamos relacionar a resposta H aos sinais que estão na entrada e a saída. Como já é transformada, vamos escrever sem muitas preocupações H de z sobre U de z é igual a essa expressão. A única diferença é que eu vou multiplicar por z a menos 2 em cima e embaixo. Então aqui eu terei z a menos 1 mais b z a menos 2. Aqui 1 menos c z a menos 1 mais d z a menos 2. Multiplicaremos cruzado, então x de z vezes 1 menos c x de z, z a menos 1, mais x de z, dz a menos 2, igual a u de z, vezes a z a menos 1, mais u de z, vezes bz a menos 2. Tomando a transformada z inversa e considerando as condições iniciais nulas, porque aqui a gente vem de uma função de transferência, lembre-se que, por definição, a transformada, seja z modificada, seja z, seja s, da resposta ao impulso é a função de transferência. Então, temos x de k menos x de k menos 1, o menos 1 vem daqui, propriedade transformada z, mais c, k menos 2 vezes o d. Então, da mesma maneira, esse k menos 2 vem daqui, igual a u de k menos 1 vezes a, mais u de k menos 2 vezes b. Vamos reordenar os termos, colocando este termo isolado à esquerda. Então, passando esses dois termos à direita, temos cx de k menos 1 menos dx de k menos 2 mais a u de k menos 1 mais b u de k menos 2. E aqui temos, portanto, a equação de diferenças
que descreve a dinâmica desse sistema. Se desejarmos calcular a resposta ao impulso, colocamos o impulso na entrada. Se quisermos a resposta ao degrau, que é o exemplo que faremos, colocaremos um degrau à entrada e assim sucessivamente. Observe que esse sinal U de cá poderia ser, em princípio, qualquer um deles. Então, o que eu vou mostrar para vocês aqui é o código que implementa aquela equação de diferenças para uma entrada em degrau. Então, vamos passar item por item aqui do código. Aqui eu defino o tempo de amostragem t igual a 1. Vamos fazer de conta que o m é 0,6. Lembre-se que m é um número entre 0 e 1. O parâmetro A é a taxa de decaimento da exponencial, que faz parte da resposta ao impulso, 0,2. Decido utilizar ou calcular 15 iterações daquela equação de diferenças, ok? E eu vou definir aqui a função de transferência do sistema em tempo contínuo, né? Isso é tomar a transformada de Laplace daquele h de t, né? A transformada de Laplace daquele h de t é a sobre, é Laplace S mais A, ok? Então esse aqui é o h de S. Então essa função de transferência, que é o sistema original contínuo, está indicado aqui. O numerador é o coeficiente A e o denominador é a convolução, ou seja, é o produto de dois polinômios. Aqui está o polinômio S, aqui está o polinômio S mais A. O vetor de tempo é definido aqui. Aqui é importante, então o t pequeno é um vetor que começa em 0, vai até 15, 15 iterações vezes o tempo de amostragem, que é 1, então o valor final é 15, com intervalo de integração de 0,01. Então observe que isso aqui é o intervalo de integração. Daqui a pouco eu falo dele. É 0,01, ou seja, dentro de um tempo de intervalo de amostragem, aqui temos 100 ΔTs. Okay? Muito bem, por que isso? Porque nessa função que calcula a resposta do degrau, lembre-se que esse é um sistema contínuo, é uma equação diferencial, que precisa de uma integração numérica. Essa integração, para ser precisa, ela trabalha com passos bastante pequenos. Okay? Então, esse y é a resposta ao degrau, qualquer que seja, né? E o seu incremento é de 0,01, que é o intervalo de integração utilizado. Muito bem, então aqui só para concluir, definimos aqui o parâmetro A maiúsculo, parâmetro B maiúsculo, C maiúsculo, D maiúsculo, e aqui eu defino um E maiúsculo e eu vou mostrar por que agora mesmo. E nessa linha eu tenho a definição do sinal de entrada, que é um conjunto de 15 uns. Então a leitura aqui é uns, porque a função gera uns, uma linha, 15 colunas. Então é algo assim, 1. Então 15 colunas, 15, exatamente o contrário, né, gente? Deixa eu apagar aqui. É uma linha, 15 colunas, uma, outra, etc, até a última. Então aqui é o todo 15. Esse vetor U é precisamente isso daqui. Ou seja, é o degrau unitário. Pensa isso aqui em termos de um sinal, é assim, 1, até 15, começando do 1. Okay? Muito bem, então estamos prontos para fazer a simulação. Ok, então aqui nós efetivamente vamos calcular as equações de diferença. Aqui temos a equação de diferença da transformada Z modificada, que nós desenvolvemos na primeira transparência, e para fins de comparação eu tenho a equação de diferenças obtida via transformada Z clássica.
Observe que aqui aparece o parâmetro, a constante E que eu defini na transparência anterior. Okay? As demais constantes aqui, a C e a D, são iguais às constantes C e D, cadê? C e D da transformada Z modificada. Pois bem, como é que a gente calcula equações de diferença? Isso é feito dentro de um laço for, ou seja, isso aí é uma equação iterada. E como se começássemos do instante 1, por exemplo, quando a gente viesse aqui, daria 1 menos 1, 0, e o MATLAB não aceitaria o indexador 0, precisa ser positivo. Então, a maneira de fazer isso é começar para cá igual a 3. Então, o primeiro passo a ser calculado é o terceiro. E 3 menos 1, aqui eu tenho 2. E 3 menos 2 eu tenho 1. Isso a gente chama de condições iniciais. Portanto, x2 e x1 precisam ser fornecidos como condições iniciais. E a mesma coisa ocorre aqui para a variável x2, que é a variável da transformada Z clássica. As condições iniciais estão definidas aqui em cima para a transformada Z modificada e aqui para a transformada Z clássica. Vou começar explicando essa e depois a outra ela segue exatamente o mesmo raciocínio. Então, vamos olhar aqui no gráfico. Esse é o primeiro valor, esse é o segundo, este é o terceiro. Então, na primeira iteração, desejamos calcular este valor aqui. Na primeira iteração, essa equação deverá calcular esse valor. Então, eu preciso fornecer as duas iteradas anteriores como condições iniciais, que é essa de cá e essa de cá. Pois bem, então essa é a primeira da resposta ao degrau, está aqui em traço contínuo a resposta ao degrau simulada por aquele comando step da transparência anterior, né? Que vocês se lembram que é o y. Então, y, o primeiro elemento dele é essa condição inicial. E como vocês se lembram, né, o intervalo de integração é de 100, ou seja, 100 valores depois é esse daqui. Portanto, esse valor aqui é o x2, 2, esse valor aqui é o x2, 1. E esta equação passará a calcular o x2, 3, e depois o x2, 4, e assim sucessivamente. São esses pontinhos em preto por aqui. Da mesma forma, a equação que vem da transformada Z modificada. A diferença é que as condições iniciais, obviamente, são outras. O primeiro valor a ser calculado pela transformada Z modificada é a terceira cruz, que está aqui. Condições iniciais, essa cruz e essa cruz. Ora, vocês lembram que M, no caso, era 0,6. Então, essa primeira cruz está na posição 61 e aqui 161. Então, a maneira de atribuir as condições iniciais está aqui, né? É M vezes 100, que dá 60, 61, e aqui isso está aqui mais 100. Tá? Então, atribuídas as condições iniciais, fazemos o laço e essa equação gera as cruzes e essa equação gera os pontos. A hora de fazer o gráfico é que é o ponto X da questão, né? Vamos gerar um vetor de tempo discreto, que eu chamei de deslocado, mas ele também corresponde ao caso discreto. Observe que o incremento aqui é o tempo de amostragem integrante, portanto, discreto, né? Ele vai de M vezes T, ou seja, desta posição, né, com incrementos de T até a última. Esse é o conceito da transformada Z modificada. A gente faz as contas correspondendo aos tempos T, 2T, 3T, mas esses valores calculados eles se referem aos instantes MT, M mais 1T, M mais 2T, etc. E por fim, o comando para fazer o gráfico está aqui. Observe que aqui temos o gráfico do sistema contínuo. Então, portanto, estou utilizando o vetor T
contínuo entre aspas, gerado na transparência anterior, com o y, que é a saída do comando step. Aqui, como é o caso discreto, eu utilizo TE, né? E eu faço o gráfico de x, que é a transformada modificada inversa, e coloco cruzes no lugar. E no caso da transformada z convencional, que a gente coloca os pontinhos, o vetor de tempo discreto é simplesmente de 0 a n, ou seja, 0, t, 2t, etc., que é, por definição, os instantes de cálculo da transformada z.